O vereador Maurício Marcon, da bancada do Podemos, em declaração de livre. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, subo essa tribuna pela primeira vez nesse ano legislativo para responder, então, o vereador Lucas, infelizmente ele não está aqui, acho que logo ele vai estar voltando aqui. Semana passada, na terça-feira, ele me fez alguns questionamentos muito pertinentes, eu de forma... não pude responder, porque a gente não tinha mais tempo, como as sessões eram só no pequeno expediente, a gente acabou não tendo como responder, mas para não deixar o colega... sem resposta, subo essa tribuna e eu acho que é importante restabelecer a verdade. Eu não compactuo, caros colegas, com a política que Joseph Goebbels praticava no nazismo, que ele dizia que uma mentira contada 100.000 vezes virava verdade. A gente percebe que por diversas vezes isso acontece aqui na Câmara de Vereadores. Posso especificar, então, alguns motivos. O vereador Lucas fez 2 questionamentos de forma mais incisiva a mim, naquela sessão. Um deles foi sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro na condenação do criminoso de colarinho branco, o maior bandido que esse país já viu, o maior ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva, dando a entender, vereador Lucas, que bom que o senhor voltou para escutar a resposta, dando a entender que o Moro tinha simplesmente condenado o Lula e que ele era parcial porque, sei lá, tinha alguns interesses. Eu gostaria de restabelecer a verdade, porque é importante que a gente restabeleça a verdade para não tornar bandido como mocinho, Lucas, eu vou lembrar que o Moro condenou pelo caso só do triplex em 2017 o Lula a 9 anos e 6 meses. Depois houve o criminoso então recorreu, na segunda instância. E na segunda instância houve o João Neto, o Leandro Paulsen e o Vitor Laus, juízes que aumentaram a pena do marginal, para 12 anos de prisão. Passado isso, mais uma vez, a gente ainda vive num Estado democrático de direito, o bandido então recorreu para a terceira instância, onde foi condenado, mais uma vez, por Félix Fischer, Jorge Mussi e Reinaldo Fonseca. Aí eles baixaram um pouco a pena para 8 anos e 10 meses. Não só, obstante o caso do triplex, vereador Lucas, Lula ainda responde por 7 processos, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência, entre outros crimes. Então, subi essa tribuna para dizer que um marginal foi condenado por um juiz parcial, sendo que ele teve todos os passos para poder recorrer, é no mínimo tentar reescrever a história. O senhor, como historiador, eu acho muito feio fazer isso, porque fica estranho, Todo mundo sabe que o cara roubou, tem foto no triplex, tem um monte de documentos. Uma questão de ordem, presidenta. Então, a gente tem que ter um pouco de seriedade quando a gente fala as coisas. Vereador Marcon, com licença. Só segura o tempo, uma questão de ordem. Eu só queria fazer uma questão de ordem seguinte. O vereador está imputando um crime ao presidente Lula, está chamando de criminoso e bandido. Só acho que ele precisa ter responsabilidade. O senhor não... Vereador Marcon, por gentileza, questão de ordem. Eu estou fazendo a minha questão de ordem. Eu não imputei crime nenhum, falei parcialidade, nem falei desse caso. Mas, sobre essa questão, o vereador tem atribuído, de forma recorrente, ao presidente Lula o título de criminoso. Não sei se o vereador tem alguma prova e se ele já está responsabilizado. Do contrário, se o vereador retira isso, Vereador, o senhor retira? Não, de maneira nenhuma. Isso aqui vai virar uma palhaçada, não posso mais falar. Então, cada vez que eu falar é questão de ordem. Peço uma parte, vereador. Só um minuto. Cada vereador, então, é responsável pelo que fala, e pode ser acionado na comissão de ética. Isso, me bota lá, Lucas. Tu que é o presidente, inclusive. Podemos seguir. Faz hoje.
Podemos seguir, então, Ó, eu gostaria de uma questão de ordem, senhora presidente, que nós não fôssemos mais interrompidos quando a gente estiver fazendo um discurso. Não adianta virar o olhinho. Isso aqui é democrático. Mas questão de ordem, a gente tem que mas daí eu vou ser aceitar, interrompido vereador. toda vez que eu falar. Vereador, a questão de ordem, ela é regimental, o senhor tem que entender. Parabéns aí quem elegeu esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Vamos lá, Zé. Vamos lá que eu vou continuar. Vereador Marcon. Eu posso continuar a fazer o discurso ou não? Vereador Marcon. Vereadora Denise. Mantenha o decoro parlamentar. Meu Deus. Estamos seguindo o regimento. Qualquer solicitação de questão de ordem, ela tem que ser, no mínimo, escutada. Pode prosseguir com o seu pronunciamento. Estou esperando, Zé. Olha, tranquilo. Voltando, então, lamentavelmente, né, é triste que as pessoas duvidem da capacidade intelectual das pessoas e tentam colocar um marginal, um bandido, um ladrão, um safado, um bandido de colarinho branco. Faço questão que me processe por isso, porque eu não mudo, eu não defendo bandido, eu não defendo ladrão. Né, o senhor imputou aqui, semana passada, que o juiz era parcial ao condená-lo, mas esqueceu das outras 3 instâncias que ele foi julgado. Então, assim, tentar restabelecer a verdade, pode ter um pouco de gente se debatendo aí, mas a verdade é essa. E respondendo a outra pergunta, antes de falar disso, não tem prova. Meu Deus, o senhor tem alguma prova sobre isso? Vereador Lucas, foram devolvidos já 4,3 bilhões de reais aos cofres públicos do roubo patrocinado pelo seu partido, ilicitamente. Aliás, existem outros probleminhas que a gente vê, né? Talvez a dona Maria, que o senhor citou na semana passada, que perdeu a vista por não ter condições de fazer a cirurgia, talvez a gente dê um charuto cubano para ela, né? Que foi o nosso dinheiro para Cuba lá, e agora a garantia é charuto cubano. Então, quem sabe o senhor vai lá e pega o charuto e diga para ela, está aqui o seu dinheiro que era para cuidar da sua visão, e foi dado lá para Cuba para construir um porto, que a garantia era charutos. Esse baita governo que o senhor defende, esse marginal, bandido Luiz Inácio Lula da Silva. A outra questão que o senhor fez, o senhor pediu para mim que estava ansioso, então estou aqui de forma mais rápida possível, para lhe responder sobre o fundo eleitoral que eu critico. Vereador Lucas, eu sou um vereador de coerência, eu não mudo meus valores e princípios conforme a banda toca. Eu não mudo meus votos, eu não digo uma coisa na campanha e voto outra aqui dentro. Sou uma pessoa coerente. Eu, quando entrei no Podemos, uma das primeiras coisas que eu pedi não usarei o fundo e continuarei criticando. Tudo certo? Tudo certo. Existem pessoas no meu partido que não usam o fundo. Eu não vou mudar os meus valores e princípios para me adequar a uma narrativa que eu não concordo. Acho triste pessoas que usam fundo eleitoral e vou continuar dizendo que é errado. Se é para me eleger com dinheiro roubado, que poderia, por exemplo, roubado não, vou usar agora a terminologia correta, o dinheiro pego das pessoas de forma constitucional, mas que, né, deixa um pouco de dúvida se é legal. Legal mas não é moral, digamos assim. Né? Esse dinheiro, por exemplo, poderia ter salvado a vista da dona Maria, que o senhor citou semana passada, mas ele vai ser gasto em santinhos, inclusive por pessoas do seu partido e do meu partido, qual eu vou criticar. Não significa por eu estar em um partido que tem pessoas que usem dinheiro público que eu sou obrigado a usar, ou que eu concorde com isso. É como eu dizer, por exemplo, que alguém que está no PT é ladrão. Não é. O chefe, a organização criminosa, a gente sabe, tanto é que foi resgatado valores aqui, né? Aliás, os valores que se tem em notícia pela Polícia Federal, sei que o total são de 14,7 bilhões roubados. Então a gente viu antes uma discussão falando muito de direitos, né? Da questão da casa própria. Quem sabe, vereador Scal, com esse dinheiro que foi mandado para Cuba, né, para Venezuela, para um monte de país amigo de ditadura, que dizem ser democráticos, mas mandam dinheiro só para a ditadura, né? Quem sabe ele podia ter servido às pessoas desse país, mas agora a gente vai receber em charuto, se receber, como garantia desse assalto que foi feito a essa nação. Então, eu quero dizer que eu não usarei dinheiro público, vereador Lucas, respondendo a sua pergunta que o senhor estava ansioso.
continuarei criticando quem usa. Se quiserem me expulsar do partido novamente, não tem problema. Eu não me curvo a narrativas, sou um cara que sai de cabeça erguida na rua, não preciso defender marginal concorrendo à presidência da República. Aliás, vereador Lucas, eu acho que o senhor é muito maior do que isso, lhe conhecendo. Imagina a tristeza que deve ser para um pai ensinar o filho a dizer roubar errado, mentir errado e ir lá e digitar o 13 votando num bandido para presidente. Eu fico pensando, aquela velha frase, né, que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Como o PT poderia colocar pessoas de melhor índole para concorrer à presidência da República, pessoas que, eu discordo com certeza da ideologia, mas que não estivessem ilameadas na corrupção. Triplex, para quem não lembra, condenação do marginal, foi dinheiro de suborno que a Odebrecht pagou para conseguir umas obrinhas superfaturadas, que o povo brasileiro pagou de imposto, que era para ir para a saúde e para a educação, e foi para o bolso de uns companheiros aí que a gente conhece. Obrigado, senhora presidente. Uma declaração de líder, presidente. Declaração de líder, a bancada do PSB.